Você já foi algum representante algum dia em constelações familiares? Você sabe do que eu tô falando? Já fez ideia? Já viu algum vídeo sobre isso? Já pesquisou? Já teve curiosidade? Olá, eu sou a Ana e aqui nesse canal eu compartilho a minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal em busca de cada vez mais expandir a consciência. E sobre ser representante em constelações familiares, bem, a constelação é uma ferramenta assim, não sei se posso dizer que terapêutica, quântica, energética, não sei exatamente, mas que ela tem transformado muito a minha vida, não é de hoje, já faz bastante tempo. A primeira vez que eu fiz uma constelação, se eu não me engano, foi entre 2019 e 2020, ali, acho que foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia, ali por janeiro, fevereiro, foi a minha primeira constelação. E depois dessa eu amei, assim, sempre demonstrei muito interesse, mas por muito tempo eu fiz ou assisti sobre constelação num formato individual, com bonecos, e aí veio muito essa pegada do online, né? No trabalhar de casa, constelar à distância e tudo mais. E eu sempre interessada naquilo, em 2023 eu tive a minha primeira oportunidade de participar de um grupo de constelação mesmo, assim, de ver a constelação acontecendo na minha frente, presencialmente. E é muito surreal, assim, é maravilhoso. É muito louco como as coisas elas acontecem mesmo. E as curas também vêm muito à tona, né? Claro, a constelação ela não é do dia pra noite que as coisas acontecem e mudam, que se transformam, que, ai, nossa, fiz a constelação agora, amanhã minha vida tá mudada. Ela reverbera ali por um período de tempo, ela mexe bastante, às vezes ela piora muito a nossa vida, o nosso ser, ela bagunça o nosso interno, para depois as coisas irem se ajeitando. E aí tem muita gente que não acredita, né, na representação ali, acha que as pessoas são atores que estão ali simplesmente fingindo que é um teatro, que não é, que enfim. E aí a partir do ano de 2024 também eu tive a oportunidade de conhecer uma terapeuta muito maravilhosa, que é a minha terapeuta, né? E ela é consteladora, hipnóloga, enfim, eu já comentei dela também em outros vídeos. E toda semana ela tem uma constelação em grupo, que é online, né? Então a gente entra ali no link do Meet e faz a constelação de alguém. A pessoa que está sendo constelada trouxe ali o seu tema, né? A sua questão, a sua proposta para mudar, para olhar para aquilo ali, e o campo vai se desenhando, vai se movimentando já a partir daquele momento. Na verdade, um pouco antes até de se a gente decide que vai representar, né? Por exemplo, ela já põe ali no grupo, hoje tem constelação, ou amanhã tem constelação, sei lá, o tema vai ser esse, quem sente de representar, ou somente assistir, ou, né, não pode, enfim. E aí a gente, daí, no final de semana eu fiz essa escolha, não, na segunda vai ter, então eu quero participar, e já me organizei também, era sobre dinheiro. Então, a partir do momento que eu acabo me conectando, que eu quero representar, não importa o que eu vou ser, se eu vou ser a constelada, se eu vou ser a mãe, o pai, a avó, se eu vou ser um sentimento, se eu vou ser um bloqueio, se eu vou ser o próprio dinheiro, não importa, isso tudo eu vou saber só na hora. Mas o que importa é que eu fiz a escolha de estar ali, de representar, de doar o meu tempo, de doar o meu ser, para que o campo daquela pessoa que está sendo constelada possa se movimentar e mostrar para ela o que precisa ser mostrado, né? Porque às vezes, se a gente faz individual, a gente tem que perceber todo aquele sentimento. Agora a mãe tá sentindo o quê? O pai tá sentindo o quê? O filho tá sentindo o quê? Sabe? Às vezes a gente confunde tudo isso. E quando a gente traz representantes que são pessoas, o campo, as pessoas elas representam, né? Elas não é uma incorporação, não é um teatro, mas elas conseguem se conectar com a informação daquela pessoa que elas estão representando e externalizar tudo isso, sabe? Então, é possível que o representante sinta dor física, vontade de chorar, pensamentos, sorria, chore, né? Qualquer coisa é importante que a pessoa simplesmente se conecte àquele campo e deixe fluir. E isso realmente é muito forte, acontece, assim. E aí, nessa segunda-feira, nessa última segunda que eu escolhi representar, estar ali servindo nessa constelação,
Porque, claro, né, mesmo que a constelação, que nós não sejamos o constelado, sejamos o representante, a gente também tá se curando. Nada é por acaso, o papel que a gente se conecta, né, não é em vão. Então, na segunda-feira, que seria o dia da constelação, a constelação seria à noite, eu já acordei, assim, em outra vibe, né. Apesar de que o meu marido também não tava muito bem, tava ali meio, né, até comentei no vídeo anterior, vomitando, com sintomas de gripe e tal. Veio pra casa, não, acabou ficando de atestado, mas eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo segura. E isso vinha até já de domingo, né? Eu não lembro quando foi que eu decidi que eu ia representar nessa constelação, que o tema era sobre o dinheiro. O dinheiro não ficava na vida da pessoa. E aí, às vezes, eu pensei, poxa, que legal, né? Às vezes é isso que eu sinto, que o dinheiro não fica na minha vida. Então, eu vou servir, vou representar nessa constelação e vou ver também, né? O que aparece, o que eu posso pegar pra mim, o que eu posso aprender nesse sistema. E aí, no domingo, eu já tava bem, sabe? Eu já tava, assim, numa vibe mais de me sentir rica. É estranho. Não sei se vocês já sentiram isso, sabe? Que às vezes a gente tá em casa, mas a gente tá meio cabisbaixo, parece que dá tudo errado, parece que a frequência tá lá no pé, nada tá bom, mas tem momentos que a gente, do nada, a gente tá bem, né? A frequência aumenta, a gente tem energia, tem disposição. E eu tava assim, eu tava super, sabe, alto astral e tal. À tarde fui pro yoga, fiquei com vontade de me arrumar pra ir no yoga, então, tipo, fiz uma maquiagem, coloquei ali um colar, um brinco, coisa assim que, ai, às vezes eu tô indo pro yoga, sabe? Não vou fazer tudo isso, ai, nada a ver, que preguiça. Não, eu tava assim, empoderada. Eu sentia, parece que assim, uma coisa boa dentro de mim e exalando, né? E aí, beleza. À noite a mesma coisa. Tomei um banho, aí eu pensei, eu não vou passar maquiagem agora, porque daqui a pouco eu vou dormir e tá, deixa, mas fiz questão de escovar os meus cabelos, colocar ali tudo certinho, coloquei de volta as joias, né? Coloquei uma roupa melhor. Quantas vezes eu já participei de constelação de qualquer jeito, até de roupa de dormir, sabe? E dessa vez não, eu tava ali entregue. Eu sentia essa vontade de estar bonita, de estar bem, sabe? Não sei, era um sentimento que veio. Aí beleza, a gente entrou no Meet, né? Foi conversando um pouco e tal. A gente já criou, de certa forma, alguns laços, né? Amizades ali. Nem sempre eu consigo participar, mas às vezes que eu entro, tem uma pessoa ou outra que eu já conheço, então a gente, né? Oi, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Antes de começar. E aí, quando iniciou a consteladora, né? A terapeuta falou: o tema é esse, sobre o dinheiro e tal, que me impede de sustentar o dinheiro na minha vida. E pediu permissão para a constelada para abrir o campo e para ver tudo que ia se apresentar. A constelada permitiu. E aí ela começou a dizer: escolha alguém para representar você. Agora escolha alguém para representar o dinheiro. Quando ela falou: escolha alguém para representar o dinheiro, eu falei, com o microfone desligado, né? Falei para mim mesma: vai ser eu, porque eu sou rica. Falei assim, foi muito espontâneo. Aí ela disse: Ana. Aí eu falei, viu, sabia. E foi isso, assim, eu tava assim, diferente naquela constelação, sabe? Diferente que eu digo, diferente de todas as vezes que eu já representei e diferente até com uma energia boa em relação a tudo. Não só por causa da constelação, mas tudo pra mim tava bom, nada me abalava, eu tava assim, tranquila, serena, sabe? E neutra também, né? Não era uma coisa assim, gosto ao dinheiro, eu representando o dinheiro, né? O dinheiro, o que o dinheiro sente quando olha pra fulana, que é a constelada. Não tinha assim, não gosto dela. Não, era uma posição de neutralidade, mas de muita consciência. Então eu comecei a perceber muitas coisas como se fosse o dinheiro falando mesmo, né? E isso é representar, é tomar aquela consciência, não é incorporar, fingir, de certa forma, sabe? Não é um teatro, é realmente a coisa vem, a gente consegue decifrar. É como se fosse uma canalização, sei lá, um bloco de informação que a gente consegue receber para poder falar. Então, enquanto o dinheiro eu via que a constelada ela se humilhava diante dele, porque daí foi se desenrolando ao longo da constelação, né? Que daí entra a mãe, entra o pai, entra a ancestralidade, até todo mundo se resolver e entender
o que está acontecendo naquele emaranhamento. Eu permaneci ali, neutra, observando. E aí, como eu falei, no começo ela tinha essa postura muito de estar humilhada, em reverência ao dinheiro, como se o dinheiro fosse, sabe, um deus, o maior, o superior. Enquanto que não. E eu falei, não tinha essa necessidade, não precisa disso. Nós somos iguais, mas você não consegue me alcançar. Eu fui falando, né? Não é que eu tenho que ir até você ou você tem que vir até mim. A gente se encosta, se atrai. Porém, nós estamos em frequências diferentes. Realmente, você me vê como superior e eu estou em uma frequência, eu dinheiro. Eu estou numa frequência maior que você e é por isso que você não consegue me alcançar. Não adianta correr atrás de mim. Não adianta me perseguir. Eu estou aqui, sempre vou estar no mesmo lugar, mas você precisa levar a sua frequência para que a gente possa se atrair, se conectar. Não tem que ninguém correr atrás de ninguém, né? É uma questão de frequência, de vibração. Eu, dinheiro falando, eu consegui perceber tudo isso. E foi muito claro, assim, muito claro mesmo. Aí a constelação foi acontecendo, eu ali, dinheiro neutra, né? Permaneci só em observação. Não era nada sobre mim. Eu não senti dor, eu não senti angústia, eu não senti nada, né? Isso outros representantes sentiram, enquanto representavam a mãe, o pai, né? Aquela coisa toda. O próprio bloqueio em relação ao dinheiro, né? Eles foram se identificando e a dinâmica da constelação foi acontecendo ao longo daquela uma hora e pouquinho. E eu ali, neutra, observando. Aí no final, aí eu voltei pra dar a contribuição. E agora, como o dinheiro vê? Ai, era totalmente diferente. Eu já via a constelada maior, eu já via ela brilhando, eu já via ela, assim, mais empoderada. Saiu daquele espaço de humilhação, de escassez, sabe? Eu falei, não, agora ela já consegue estar na minha vibração, na minha frequência, agora nós já podemos nos atrair. E eu quero dizer que eu sempre estive aqui, eu gosto muito de você sempre teve acesso a mim, mas às vezes acha que não é capaz, que não consegue. Por isso se humilha, se rasteja tanto. Então falei tudo que vinha, assim, pra mim, né? Como eu disse, nesses blocos, não sei explicar muito bem como acontece esse processo, mas é realmente assim, eu sentia que eu era a consciência do dinheiro, eu conseguia falar, e eu falava muito tranquila, muito plenamente, assim. E depois todo mundo disse, não, a Ana tá linda, a Ana tá brilhando, ela tá brilhando pra ti, ela tá brilhando pra mim. E aquela coisa assim, sabe, tão... Depois eu até falei pra consteladora, né, ela veio me chamar pra gente conversar um pouco, e aí, como é que é representar o dinheiro? Daí eu falei, não, é muito legal. E falei, eu me sentia a ilha de Te Fiti, do filme da Moana, né, o filme 1 da Moana, em que ela vai pra jornada ali para devolver o coração de Te Fiti, que o Maui tinha roubado, enfim, né, aquela coisa muito legal esse filme. E quando ela devolve o coração, Te Fiti volta a ser a ilha, né, volta a ser verdinha, plena, feliz, abundante, né? Que daí devolve a vida para a ilha e a ilha devolve a vida para todo mundo, né? E as ilhas voltam a frutificar, florescer e ter alimento ali para as suas tribos. Então foi muito legal. Eu me senti aquela ilha, assim, sabe? Com aquela coroazinha que a personagem usa, a própria ilha de Te Fiti, né? Ela toda verdinha, toda cheia de natureza, assim. Era assim que eu me sentia muito bem, muito plena, assim. Sei lá, é uma mãe natureza mesmo, assim. Muita prosperidade, muita leveza, muita tranquilidade. E em nenhum momento, assim, por ser o dinheiro, eu me senti superior, eu me senti além de alguém que tava ali, não. Era realmente, assim, uma questão de frequência. E aí depois eu fiz toda essa reflexão pra mim, né? Às vezes a gente fica preocupado, o dinheiro isso, o dinheiro aquilo, e tem que fazer mais dinheiro e fonte de renda, e a gente atropela e fica preocupado com isso, e a gente se coloca abaixo. A gente se coloca nessa vibração de escassez, de que estivesse correndo atrás do dinheiro, e não adianta correr. Ele vai estar acima da nossa frequência. Então a gente nunca vai conseguir alcançar, mesmo que corra atrás do dinheiro, né? A gente tá na vibração da falta, a gente tá abaixo, a gente precisa simplesmente parar, descansar, trabalhar o interno e elevar. Então, assim, hoje a gente já tá na reta final do mês, amanhã ainda é dia 30.
esse vídeo provavelmente vai ir pro ar no dia 30 mesmo. Estamos prestes a começar um mês novo. E quantas vezes, nesses últimos dias do mês, eu tava angustiada porque o mês não tinha acabado ainda e as coisas em casa já estavam faltando. E daqui que a gente vai receber, como é que a gente vai fazer? E, sabe, aquele bolo de pensamento, assim, e aquela nuvem obscura e nunca ajudou, sabe? Nunca resolveu essa preocupação, essa ansiedade, nunca trouxe dinheiro pra gente. Então eu comecei a perceber que é isso, assim, é uma questão de vibração, é uma questão de frequência, de fato é uma questão de energia. E é um exercício que eu tenho que fazer todos os dias. Não é porque eu tô aqui contando como as coisas acontecem comigo, que eu já passei por todos os processos, ou que eu sou melhor ou pior que alguém. Não é. Todos os dias eu tenho que lembrar de que eu sou próspera, de que eu sou abundante e de que tudo que eu tenho é suficiente pra mim. Então foi muito legal representar o dinheiro. Foi muito legal ver que ele é bondoso, que ele é neutro, né? Que ele não tá fugindo de alguém ou privilegiando outro alguém, ou preferindo outra pessoa. Não, é uma questão de alinhamento vibracional. Isso é fato. Ele tá disponível para todo mundo, só que ele tem uma frequência e quem tá abaixo dele não consegue chegar. Foi basicamente isso que eu senti quando eu tive a oportunidade de representar o dinheiro nesses últimos dias ali na constelação. Assim, foi muito legal. E se você gosta de constelação familiar, se você nunca participou de uma que fosse assim, com representantes, né, pessoas mesmo, e tem essa curiosidade de conhecer, pode estar me chamando no Instagram, que tá aqui na descrição, no meu Instagram, pode me passar o contato, que eu converso com a minha terapeuta pra colocar no grupo, né? E aí toda segunda-feira, toda semana que tiver constelação, pode estar entrando, é gratuito, livre, pode assistir também pra ver como é que funciona a dinâmica, pode ser a pessoa constelada e pode também representar, né, pra ver como que é a experiência. E com certeza, quando a gente representa, a gente também tá se curando. E é assim, surreal o movimento, é muito maravilhoso. Tá certo? Um beijo, gratidão por ter chegado até aqui, por estar aqui comigo. Eu te convido a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like e o seu comentário, tá certo? Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.